Prezada diaconisa, é com alegria que colocamos em sua mão este DVD especialmente preparado para você, pela relevância de sua atuação na igreja e por ter sobre si uma maravilhosa carga de testemunho cristão. Apresentamos aqui uma proposta didática na apresentação do tema sobre decoração para a Santa Ceia. Buscamos também sanar algumas dúvidas que eventualmente aparecem no preparo e execução desta cerimônia. Santa Ceia e lava-pés estão dentre as áreas de atividades que tornam imprescindível a sua atuação. Cristo, ao cingir-se, demonstrou-nos o maior exemplo de serviço. A majestade do céu inclinou-se para servir a humanidade. Da mesma forma, revestida do mesmo espírito de serviço, você, diaconisa, tornou-se um instrumento na transformação de vidas. Nossa gratidão a Deus por dar à sua igreja na divisão sul-americana a oportunidade de fazer este DVD. Expressamos também de maneira muito especial os nossos agradecimentos ao Departamento do Ministério da Mulher da União Central Brasileira por sua colaboração na execução deste projeto. Que as orientações e diretrizes aqui apresentadas sejam verdadeiramente uma inspiração para o serviço que você realiza para Deus. Pois, como afirma o apóstolo Paulo, recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Colossenses 3, 24. Que Deus a abençoe em seu serviço para Ele, mantendo-a sempre firme até a volta do Senhor Jesus. Sem dúvida, uma das cerimônias mais marcantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia é a Santa Ceia. Segundo Ellen White, a Santa Ceia aponta para a segunda vinda de Cristo. Foi destinada a conservar viva essa esperança na mente dos discípulos. Sempre que se reuniam para comemorar sua morte, contavam como ele, tomando o cálice e dando graças, deu-lhes dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto de vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Nas tribulações, encontravam conforto na esperança da volta do seu Senhor. Indivisivelmente precioso era para eles o pensamento: todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Este vídeo tem como objetivo orientar e sanar algumas dúvidas sobre esta santa cerimônia. Gostaríamos, antes de começarmos a parte prática desse vídeo, lembrar uma citação do Manual da Igreja, que diz: Jesus, o grande Redentor deste mundo, é santo. Os anjos declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Portanto, visto que Jesus é santo, os símbolos que representam seu corpo e seu sangue também o são. Uma vez que o próprio Senhor escolheu os emblemas profundamente significativos do pão não levedado e do não fermentado fruto da videira, e usou o meio mais simples para lavar os pés dos discípulos, deve haver grande relutância em introduzir símbolos e meios alternativos para que não se perca o significado original da cerimônia. Do mesmo modo, deve haver cautela na ordem do serviço e nas partes tradicionais desempenhadas pelos pastores, anciãos, diáconos e diaconisas na cerimônia da comunhão, para que a substituição e a inovação não favoreçam a tendência de tornar comum o que é sagrado. O individualismo e a independência de ação e prática podem tornar-se uma expressão de falta de interesse pela unidade e comunhão da Igreja, nessa ocasião muito abençoada e sagrada. O desejo de modificação pode neutralizar o elemento rememorativo desta cerimônia instituída pelo próprio Criador, nosso Senhor, ao penetrar em sua paixão. Portanto, as pessoas que participam da preparação desta cerimônia devem estar em perfeita comunhão com a Igreja.
terem sido escolhidas como diaconisa e se preparado espiritualmente, buscando orientações e ajuda divina. Neste vídeo, vamos mostrar de forma prática como montar 3 exemplos de ornamentação de mesa para esta cerimônia. O primeiro exemplo a ser demonstrado é uma ornamentação básica, fácil de ser executada em qualquer igreja. A princípio, eu preciso preparar a mesa. É quase certo que todas as igrejas têm uma mesa grande, o bastante para conter os emblemas da Santa Ceia. Caso não haja, é preciso conseguir uma mesa emprestada. A mesa ela deve ser totalmente coberta por uma toalha ou malha, onde os pés e as laterais não apareçam. O pão sem fermento deve ser colocado em bandejas, quase totalmente quebrado. Apenas uma porção deve ser deixada inteira, para que possa ser, na cerimônia, partido pelos oficiantes. O número de bandejas com pães depende do número dos participantes da ceia, mas devem ser no mínimo 2, para facilitar o trabalho dos diáconos de servirem as pessoas a partir do corredor. Se possível, deixe alguns espaços para cálices vazios na bandeja, para dar o equilíbrio e para que, ao devolverem os cálices, os mesmos não sejam sobrepostos. A mesa ela deve ser inteiramente coberta com uma toalha grande até o momento da cerimônia e as bandejas com toalhinhas, por motivos de higiene. Na hora da ceia, as diaconisas descobrem a mesa, tirando a toalha grande e dobrando-a de maneira coordenada e tirando as toalhas pequenas das travessas de pães. No final da cerimônia, as diaconisas devem cobrir as travessas e a mesa novamente. Vimos uma sugestão simples de se preparar uma mesa de Santa Ceia, mas é possível ornamentar um pouco mais. Veja este outro exemplo. Se a mesa for grande, é possível, além dos emblemas, decorá-la com itens que possam trazer a lembrança da cerimônia original, como uvas, pães e velas. Normalmente, utilizamos uma toalha branca como fundo, no seu significado de limpeza e pureza. Entretanto, nada impede de se colocar uma outra toalha de cor mais sóbria. Um detalhe importante: devemos tomar cuidado para que a decoração não distraia a atenção do principal, que são os emblemas. A utilização de flores sempre serão bem-vindas na decoração e não há problema algum na composição da mesa da Santa Ceia. Muitos têm utilizado candelabros para lembrar que a ceia originalmente se deu num cenáculo que necessitava ser iluminado por lamparinas. Deve-se utilizar um suco de uva de boa qualidade, pois é um dos principais símbolos. Representa o sangue de Jesus, que foi derramado em favor da nossa salvação. Cachos de uvas podem compor a decoração, uma vez que é dele que advém o puro suco da videira. Pães reforçam a ideia do símbolo do pão, que representa o corpo de Cristo e que às vezes se perde pela forma e tamanho do pão que comemos cerimonialmente, assim como o trigo, que é apenas um artigo decorativo que fala, como o cacho de uva. Lembramos que os cuidados com a cobertura da mesa e das bandejas devem ocorrer em todas as opções de ornamentação. Isso é essencial. O trabalho das diaconisas, neste caso, se restringe apenas a decorar a mesa e colocar nela tudo o que é necessário. Na hora da ceia, as diaconisas não precisarão participar, uma vez que tudo já está pronto. O pastor e os anciãos descobrem os pães e destampam os cálices. Vejamos agora um outro tipo de decoração para a Santa Ceia mais elaborada, numa igreja maior. Se há espaço em sua igreja, é possível, numa ocasião especial, colocar 3 mesas em formato de cruz, sendo que todas as mesas devem ser cobertas com toalhas iguais, para que haja harmonia. A decoração ela deve ser de bom gosto, entretanto, cuidado para que a decoração não seja tão expressiva que venha deslustrar os símbolos.
E arranjos florais podem ser colocados no chão, em frente à mesa. Fica muito bom. A cerimônia do lava-pés faz parte da liturgia da Santa Ceia e deve ser levada tão a sério quanto a preparação e distribuição dos símbolos. A santidade e reverência do momento estão ligados e extremamente ligados ao trabalho de diáconos e diaconisas, que deixarão tudo em ordem para este momento de adoração. Os diáconos devem ajudar a organizar as cadeiras, as bacias e repor e tirar a água usada. A sugestão é que deve haver um aparelho de sons com hinos alusivos à ocasião e alguém responsável pelo serviço de cântico. Na impossibilidade do aparelho de som, o louvor sincero de fiéis servidores será tão harmonioso quanto uma orquestra. As toalhas de pano devem ser individuais, mas uma diaconisa pode estar à porta oferecendo toalhas descartáveis. Se desejar, na saída, uma diaconisa oferece um abraço e um lencinho umedecido para limpar as mãos. Isso se torna um ponto de contato e um artigo de higiene. Talvez você tenha visto, participado e até mesmo decorado as ceias de sua igreja de uma destas maneiras. É possível que reste algumas dúvidas. Vamos a elas. Na Santa Ceia, podemos usar só toalhas brancas ou podemos usar outras cores? Quais as cores? Olha, com relação ao uso das toalhas e alguns outros objetos que são aproveitados na cerimônia da ceia, a gente tem que saber fazer a diferença, o que é prescrição bíblica e o que é convenção, o que é tradição. Normalmente se usam toalhas brancas, mas vamos lembrar o seguinte, isso não é uma prescrição bíblica, isso é uma questão de decoração, fica mais bonito, parece que colabora com a solenidade, mas se por alguma razão, por algum motivo, se mudam as cores das toalhas, isso não vai ser considerado nenhum pecado importante ou vai tirar o significado da Santa Ceia. Agora, por exemplo, em alguns lugares o pessoal costuma fazer roupão de batismo branco, porque representa a pureza, mas se recomenda que já que não sejam brancos, porque o branco colabora com a transparência, então já não é bom que sejam brancos. Então isso fica a critério do contexto. Aconselha-se e sugere-se que as toalhas sejam brancas, porque parece que fica mais bonito. É como uma noiva que vai entrar de véu e grinalda, espera-se que ela entre de branco. Se ela decidir entrar de outra cor, não há nenhum pecado nisso, é uma tradição. Mas, de fato, o bom gosto parece que indica que as toalhas brancas se enquadram melhor dentro do contexto da Santa Ceia. Em um acampamento de desbravadores, poderemos fazer o pão em forma do triângulo, que é o símbolo dos desbravadores? Ou numa campal de jovens na praia, poderemos fazer o pãozinho em forma de conchinhas, em forma de estrela? A cerimônia da Santa Ceia sempre deve ser uma cerimônia simples, de muito bom gosto, bem arrumada. Os símbolos são importantíssimos e sobre eles nós pedimos as bênçãos de Deus. Os símbolos em si já carregam um significado eclesiástico muito grande. Portanto, nenhum outro símbolo deve se sobrepor ao símbolo já existente, o sangue e o corpo de Jesus Cristo. Portanto, qualquer tipo de utilização de forma a moldar, a caracterizar com outro símbolo, por exemplo, o pão, eu creio que isso não vale a pena. Talvez, se quiserem num acampamento de desbravadores ou num outro evento importante, gravar ou silcar o cálice em que o suco é administrado, isso não haveria nenhuma dificuldade. Uma lembrança poderia ser dada nesse tipo para os participantes, mas não deveríamos, de forma nenhuma, sobrepor os símbolos já tão significativos do corpo e do sangue de Jesus Cristo com outros símbolos quaisquer. Eu gostaria de saber se os pães colocados na mesa para decoração também são abençoados e se no final da cerimônia eles têm que ser queimados. Com relação à decoração da Santa Ceia, a gente faz a separação entre dois grupos de objetos aqui entre aspas, que são colocados ali. Existem os emblemas
que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, que são o pão e o suco de uva, o vinho. Esses emblemas, eles são abençoados para o serviço da ceia. Agora, outras coisas que são colocadas sobre a mesa, em alguns lugares eu tenho visto cerimônias belíssimas, uma mesa em forma de cruz, uma mesa decorada com ramos de trigo e pães integrais, cachos de uvas. Esse aparato, ele não faz parte dos emblemas, portanto, quando se busca a bênção de Deus sobre os emblemas, a bênção é exclusivamente sobre o pão que vai ser servido e sobre o vinho que vai ser servido também. O pão que foi colocado ali como decoração, os cachos de uvas, isso não faz parte da cerimônia em si. Portanto, depois da cerimônia, não se precisa descartar esses objetos de decoração da mesma forma que se descartam os emblemas que sobram da ceia. Pode-se colocar alguma essência ou ingrediente para melhorar o sabor, tais como a essência chocolate? Os emblemas, eles têm um significado muito profundo e solene, né? A gente tem que lembrar bem. A parte mais significativa do serviço da ceia, que acontece depois do lava-pés, é aqueles emblemas que simbolizam o corpo de Cristo e que simbolizam o sangue de Cristo, o pão e o suco de uva. Eu costumo sugerir para as pessoas, para os pastores, anciãos, diáconos e diaconisas, que haja o menos possível de distração. Qualquer inovação muito grande em torno dos emblemas vai distrair as pessoas da cerimônia. Portanto, não cabe, não há espaço para esse tipo de inovação, colocar sabor especial no pão, né, como foi mencionado aí, essência de nata, essência de, sei lá, de morango, de chantilly. Em alguns lugares eu tenho visto, poucas vezes eu vi isso, ainda bem que foram poucas vezes, mas eu já vi algumas pessoas prepararem o pão de forma decorativa, em forma de coraçãozinho, de estrelinha, o logotipo dos desbravadores, o logotipo dos jovens. Numa semana de mordomia se faz o pãozinho com o logotipo ali da mordomia cristã. Essas inovações, eu diria, não tem lugar para a ceia, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: na hora do serviço do pão e do suco de uva, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo, o ambiente tem que propiciar contrição dos participantes. Não é tristeza, e sim contrição. É um momento de oração, é um momento de comunhão. O próprio nome da cerimônia indica isso. Então é comunhão entre irmãos e comunhão com Deus. É um momento em que há confissão de pecados, em que há realmente contrição. Se no momento de contrição, um momento solene, a pessoa recebe o pãozinho e ele está coloridinho, ele está com um saborzinho especial, pode ter certeza, vai distrair, vai interferir nessa comunhão espiritual que a ceia proporciona. As pessoas podem até achar interessantes, as pessoas podem até elogiar. Olha, o pão no formato de um coraçãozinho, o pãozinho colorido, as pessoas podem até achar interessante, mas se perde muito do objetivo principal da ceia, que é proporcionar esse ambiente de contrição, né, de confissão de pecados, de comunhão com os irmãos e com Deus. Eu diria o seguinte: eu acho que para a cerimônia da ceia há lugar para inovações, sim. Inovação na decoração, né, inovação em algum detalhe ali, mas o que é essencial na ceia, o serviço de lava-pés, depois o serviço da ceia, os emblemas, eu diria,